Mas eu acho que essa idade aqui me deu um negócio de calma, a gente já sabe que a gente não consegue salvar o mundo. Eu me sinto em recuperação por ter que ir num lugar que para mim era pior do que abrir o coração. Me chamar de velha não é tão injusto. É indelicado, é grosseiro, é violento, é brutal. Teve ocasião muito louca de eu estar fazendo show sozinha de voz e violão e começar a sentir o calor. Dizer, caramba, vou morrer em público. Vou torrar em público. Menotox é um oferecimento de KY, a marca que está sempre junto com a gente, em casa e aqui, conversando com vocês sobre esse ciclo de mudanças e redescobertas de nós mesmas. KY, o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer. Olá! Seja muito bem-vinda ao Menocast, onde a gente conversa com mulheres 45+, sobre as dores e delícias dessa fase. Eu sou Silvia Ruiz. Eu sou Marília Pereira Jorge e hoje a gente vai receber uma multimulher, cantora, compositora, coronista e ativista, Zélia Duncan. Seja muito bem-vinda, Zélia. Muito uma obrigado. honra ter você aqui Feliz com a gente. de estar aqui. Muito obrigada. Eu queria começar perguntando uma coisa. Você completou 60 anos no final do ano passado. É um marco, né, pra gente. Assim como os 50, os 40, esses números fechados. Bateu um momento de repensar, de olhar, de fazer um balanço? Eu tô com a impressão de que esse momento agora é para sempre. Já era uma tendência, agora é para sempre. Mas a década passada foi difícil para mim. E essa entrou, me deu... De alguma, sei lá, a gente pode voltar a conversar daqui a uns 2 anos. De alguma maneira me deu me apaziguou em algum lugar. Não é que eu não perdi as angústias, mesmo porque as angústias são importantes, mas me deu uma sensação boa, assim, de tô há mais de meia hora nesse mundo. Eu posso me dar alguns momentos de paz, sim. Né? Achei que com 60 a vida ia estar melhor, né? E esse negócio de tentar ter consciência dá muito trabalho. E tira muito a tal da paz que eu quero tanto ter. Mas eu acho que essa idade aqui me deu um negócio de calma. A gente já sabe que a gente não consegue salvar o mundo. Eu fui uma jovenzinha que achava que ia poder salvar um pouco o mundo. Sei que não posso, mas sei que eu posso agora vir aqui conversar com vocês, olhar quem está, mas fazer coisas no meu universo, dentro do meu tamanho. E isso me acalma. O olhar para o outro, eu acho que é o que mais me acalma aos 60 anos. Você falou que a última década foi difícil. Por que foi difícil, Zélia? Pessoalmente foi difícil. Em 2017 eu descobri um câncer de tireoide. E isso foi emocionalmente... Eu estava com 52, tinha acabado de correr a maratona de Tóquio aos 50, sabe? Eu tinha conhecido a Flávia... eu estava me sentindo muito bem. Eu tinha uma médica só para envelhecimento, eu estava entrando na menopausa e eu estava muito confiante. Então, a sensação que na época eu descrevia como se alguém tivesse vindo por trás e me dado uma pancada na cabeça. Puxada de tapete. Falei, o né? que houve, gente? Eu não era a saudável da turma, eu não era a que nunca bebeu, nunca fumou, mas isso é tolo da minha parte até, porque a vida, eu não sou especial, eu sou igual a todo mundo. E a vida vai me afetar como afeta qualquer pessoa. Né? Só que eu estava num momento especialmente bom. E aquilo, na minha garganta, ter que abrir a minha garganta, isso é uma coisa impensável para mim. Né? E ter que, de alguma maneira, machucar meu instrumento. Então, foi muito duro. E aí, quando teve a pandemia, só para não ocupar muito espaço com essa resposta, quando teve a pandemia, eu tive uma coisa nos olhos, uma nuvenzinha, uma coisa muito estranha, pandemia mais rigorosa, sabe? Isolamento, eu tive que sair de casa para ir ao médico. Quando eu fui, aí tinha uma coisa no meu nervo óptico, uma coisa estranhíssima que até hoje não foi detectada, eu fui nos melhores médicos. E quando eu entrei numa coisa de ressonância, para fazer uma ressonância para os olhos, descobri que estava com outro gânglio maligno. Então eu tive que de novo abrir a minha garganta. E isso desequilibrou totalmente a minha década. E eu me recuperei, né? Gravei e faço tudo que eu tenho que fazer. Mas emocionalmente, até hoje, eu me sinto em recuperação por ter que ir num lugar que para mim era pior do que abrir o coração. Eu escuto
de muitas amigas, de muitas mulheres, desde os 40 anos, 50 anos, uma coisa de parece que começar a ficar meio invisível na sociedade. Não só por conta da beleza, que vai mudando, né? A gente sabe que a beleza está mudando, ela não tá sumindo, mas mesmo profissionalmente. Sim. Você teve esse medo, você teve essa sensação de poder ficar invisível? Como é que você lidou com isso? Aí eu tenho uma outra camada, que é a camada de ser artista. Né, isso é muito, o sucesso e o fracasso são muito óbvios na nossa profissão, né? Se você olha só para um tipo de coisa. Eu acho que eu desde muito nova eu me exercitei um pouco para esse negócio. Eu ficava assim, pô, a juventude é um bem perecível, especialmente se você não se prepara no sentido de se encher de estofo, de razões para acordar de manhã. Não é só uma mulher de 60 anos que precisa de razões para acordar de manhã. E a gente está vendo uma juventude enfrentando coisas muito difíceis. Eles precisam também de motivos, até talvez mais do que nós, que já sobrevivemos. Eu, sessentona, com as minhas amigas sessentonas, que não são vocês. Mas, sabe, esses motivos para acordar, mas pelo menos a gente já acordou muito mais vezes, assim. O medo de ficar invisível, ele existe, mas sabe, eu nunca deixei isso me dominar, assim. E vou dizer uma coisa para vocês, sem romantizar. Eu gosto do tempo. E outro dia eu li uma coisa muito bonita que eu passo para vocês, que são mulheres incríveis e que gostam de pensar e que enfrentam esse mundão aí, de uma mulher que eu admiro profundamente, que é a Débora Diniz. E ela dizia uma coisa que eu até me emociono de falar, diz assim, não sei tudo, né? Eu queria decorar todos os textos que eu gosto, mas eu, infelizmente, meu HD não... Eu tenho muita letra para decorar de música. Ela dizia algo assim, não é justo que a gente que está aqui sobrevivendo, nós mulheres, principalmente, que sabemos os desafios, que a gente tenha inveja da gente mesma. Eu, com 60, não posso ter inveja da Zélia de 40, porque sou eu ainda. Né? Afinal, fui eu que sobrevivi até aqui. Então, pelo contrário, eu tenho que gostar disso. Né? Claro, eu adoraria ter o meu rostinho de 40 ainda, porque acho que 40 é uma idade maravilhosa. A década entre 40 e 50, e isso é pessoal que eu estou dizendo, é de acordo com a minha experiência, eu acho que é maravilhoso, porque você erra melhor, né? Você escolhe melhor algumas coisas, e os erros são mais importantes, porque os acertos também são. Se você está com esse olhar, né? Assim, você não se leva a sério assim, dessa maneira, você ri de você sim, e dá valor a coisas que você não dava e tal. Então, como eu falei para vocês, eu gosto do tempo. Eu preferia que meu olho não tivesse muito caído, sabe? Eu tenho a sorte de um queixo quadrado, mas as coisas estão desabando, claro. Mas eu estou sobrevivendo. Eu gosto de correr, a gente estava falando disso aqui. As pessoas diziam sempre para mim, sua cara vai cair se você correr. Eu dizia, e se eu não correr? Ela não vai cair? Eu prefiro porque já está provado que é uma bobagem, né? Claro, a cara não cai porque você mas quando eu comecei corre. Diziam muito isso. Eu também tinha umas amigas que entre dentes falavam isso e outras mais explicitamente. Eu dizia, gente, presta atenção. Eu tenho aí um prazer imenso em fazer isso e vou fazer. Isso que você trouxe da Débora Diniz, acho que é uma reflexão tão importante, e eu acho que eu só acordei para isso quando vi A Substância. Todo mundo viu? Vi. Aquela versão mais jovem, né, da personagem da Demi Moore, tratando a versão mais velha com um absoluto desprezo, uma raiva. E é tão desinteressante ela, jovem, chamando né? ela de sua velha. E eu lembro que aquilo me tocou de uma forma tão profunda. Olhei lá para trás, Marilis com 30 anos, e percebi que eu não tratava a minha projeção lá nos 50, que é a idade que eu tô agora, de uma forma gentil. E eu quero tanto fazer diferente agora, sabe? Ao olhar para mim aos 60, aos 70, aos 80, e começar a ser gentil desde por já, favor, sabe? Ter nossa. Amor por essa mulher que eu serei. Exatamente. E a que você é, a que você foi, e a gente... porque é difícil juntar todas as nossas versões num tempo onde a gente é cobrada dessa maneira. Sim. Né? Mas você sabe,
eu lá, não sou nenhuma super mulher, tem dia que eu acordo me sentindo péssima, tem dia que eu tô... Eu sou muito sua fã, então eu obrigado. acho você uma super mulher. Então assim, mas dentro, eu acho que... eu tenho uma música que se chama Carne e Osso, né? Eu digo, quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso. E começa dizendo, a alegria do pecado às vezes toma conta de mim. E é tão bom não ser divina, me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu. E é realmente o que eu penso, e o que eu sinto e o que eu exercito na minha vida. Então assim, por exemplo, teve evento do início do Prêmio da Música, eram 5 cantores jovens, incríveis, eu participei de tudo, fui nos ensaios. O amor que eu tenho por essas pessoas jamais passa por um lugar de, poxa, eu tô com 60, ela tá com 30, tá com 25. Jamais, Marília, jamais. Porque eu sou eles. Com 60, eu sou eles. Tomara que eles cheguem aos 60, amando os colegas deles como eu os amo. Tenho desafetos? Tenho, mas juro pra você, poucos. Porque eu tenho junto com uma palavra que eu gosto, que é compaixão e um amor pelas pessoas que enfrentam essa carreira, que estão lá e que estão... Aquele frio na mão eu conheço. Então, assim, eu não posso querer ser uma pessoa de 30 se eu já fui uma pessoa de 30. Não, eu realmente não tenho. Eu não queria voltar nem um dia da minha vida. Talvez uns que eu fizesse algumas coisas melhor, eu gostasse de voltar, mas não por ser mais jovem, sabe? Vambora. Eu acredito muito nesse negócio a gente tem que passar. Muitas pessoas estão chegando e vão ocupar os lugares onde se a gente cumpriu aquele caminho de uma maneira honesta, no sentido de se entregar, elas estão desfrutando do nosso caminho também. O que vocês estão fazendo aqui, outras meninas estão chegando para fazer graças a vocês. Isso é fato. Então isso me acalma, isso me dá uma alegria. Eu olho e digo, é isso aí. Não sei, eu sou um escorpião cascudo, sabe? Vida e morte para mim, tá tudo ali, misturado mesmo. A minha mãe tem 89, é uma mulher incrível. Hoje eu vejo. Minha mãe criou 4 filhos, se separou do meu pai com 35. Eu paro e digo, gente, com 35 eu era tão boba. E minha mãe estava com 4 para criar. Então, né, quando a gente, eu vi um vídeo que você postou com a sua mãe outro dia, você super viu? lindo. Fofa. Você viu super as coisas legal, que ela fala? Maravilhosa. Ela diz, eu sou muito feliz. Maravilhosa, muito inspiradora. Eu olhei e falei, nossa, me lembra a minha. Quando você falou, né, Marilisa, eu quero ser mais gentil com essa versão mais velha, eu olho pra minha mãe. A minha mãe tem 88, ela foi uma mulher lindíssima, foi Miss, tinha aquela coisa da beleza. E aí eu fui vendo ela envelhecer e ela ria disso. Ela falava assim, agora eu tenho umas pochete embaixo do olho. Ela é meio italianona. Que assim. legal, você vê uma mulher que foi linda, é mais difícil pra ela. Ria disso, e ela continua super vaidosa, uma mulher muito vaidosa, assim, se arruma pra caramba. Provavelmente linda. Só que ri disso. Sim. Ela tem um senso de humor, ela só tá preocupada com a saúde dela, tá com a cabeça super em ordem, então eu olho e falo, putz, tá aí. É sobre isso. Assim, eu falo sabe? com Flávia, né? E a gente ri, porque a gente tem a mesma idade, ela tem 61, eu 60. A gente ri muito da gente. Às vezes a gente para, se olha e diz, caramba, a gente é coroa. Isso é legal, eu queria te perguntar isso. Você falou, né, se você viveu a menopausa ali já um pouco mais pra trás. Aliás, num momento em que ninguém tava falando disso ainda. Agora a gente tá, inclusive estamos aqui. Bem. Por isso. Como é que foi pra você essa fase? Descoberta, passagem? Foi... como eu falei para vocês, eu estava me preparando, nem que seja muito entre aspas, porque é que nem o quilômetro 35 da maratona, você não conhece o seu corpo naquele estado. Né? É um quilômetro muito emblemático, porque faltam 7 para completar e você já fez 35. Então a gente que não é profissional, o corpo diz assim, e aí, vamos parar? Você fala, não posso. Não posso, porque daqui a pouco eu vou tomar um banho em casa, vou estar se eu estiver em casa, vou estar com uma medalha que eu gosto de ter no peito. A maratona é uma coisa excepcional. A menopausa também. É uma coisa excepcional passar pela menopausa, né? E teve ocasião muito louca de eu estar fazendo show sozinha de voz e violão e começar a sentir o calor. Dizer, caramba, vou morrer em público. Vou torrar em público, né? Mas você sabia que era uma... Sabia, tá. Mas não importa, né? Dura uns 2 a 3 minutos e
é extremamente incômodo, né? E você acha que tá todo... E no começo era assim, eu começava a sentir, eu olhava em volta quando eu não estava no palco, para ver se estava todo mundo com calor ou era só eu. Né? E você dá aquela enxugada no rosto. Tive uma coisa maravilhosa que foi... Aí você anda com leque na bolsa, que aliás eu aconselho. É uma coisa de primeira necessidade nesse momento. Eu estava numa reunião na casa de Elisa Lucinda, minha querida amiga, poeta, e muita gente e tal. Aí eu saquei um leque e não tem nenhum pudor nisso. Comecei a me abanar. Aí tinha uma mulher do meu lado que eu não conhecia, olhando para o meu leque com uma inveja. Aí eu fiz assim, nem olhei e passei o leque para ela. Foi tão legal. E porque... É uma comunicação silenciosa, total. né? Aliás, a gente isso, se reconhece total. No desespero, no Total. calor. Isso é uma coisa que vocês já devem saber, mas como é importante a gente se unir. Total. Também sem romantismo. Somos diferentes, sim, mas, caramba, uma união verdadeira, sabe? O coletivo feminino é invencível, gente. Sim. E a gente está vendo as mulheres pretas, em especial, como tem ensinado pra gente, né? E quantos livros importantes e mulheres importantes e pessoas que vão pra internet falar coisas que... Por isso que eu falei pra vocês, o Zóio no Zóio existe, vai existir sempre. A minha coluninha na internet que me deu muitas alegrias e consciências, né? Mas eu, quando ouço essa mulherada e vocês no meio, eu seguro um pouco o que eu vou dizer. Porque eu acho que uma das coisas de ser feminista, eu me considero feminista, sem grandes teorias, que eu não tenho muito tempo para ler tanto, mas eu me considero e admiro. Uma das atitudes é dar espaço. Então, às vezes, se eu te ouço falar uma coisa que eu acho importante, eu fico com o que você me disse e seguro um pouco. E aí, quando sinto o impulso, eu vou e falo também, porque falar faz parte da minha natureza. E eu aprendi que essa troca é fundamental. E esses coletivos, comecei a participar de coisas que me deram mais segurança e mais alegria de viver. Você fez algum tratamento para a menopausa? Que você falou eu que faço falou? reposição. Na Desde época das começo? cirurgias, eu tive que parar tudo. Ah, tá. Isso foi muito doloroso para mim. Quando eu fui descobrindo o que era bom fazer. Então eu faço reposição, cheguei a fazer implante daquele chip que vai soltando um pouco. Tudo me fez O bem. implante hormonal mesmo, Implante- né? Não é o chip da beleza Não, que acabou tendo essa... Não, implante hormonal, sofreu aquele de esse médico twist, mesmo. sim. Uhum. E cheguei a fazer 2 vezes, mas aí veio essa parte da cirurgia e tal. Eu tive um grande baque na minha vida. E aí eu parei, mas agora eu voltei, faço coisas mais leves, coisas de farmácia até, Sim. que a minha ginecologista, que é endocrinologista, me passa. Legal. E faço exercício, fui voltando aos poucos minhas atividades. O que mais te afetou, enfim, nesse desequilíbrio hormonal? Além dos de calor. fogachos que você já contou, mas alguma coisa de memória, Eu acho que é a libido, sexualidade, como é que ficou? O que pesou nessa transição? Eu acho que o que momento? eu mais senti e sinto falta é da libido. E a gente precisa da libido não só para transar, né, gente? Para o papo de Pra acordar de viver, manhã. né? Para viver, para ter o tesão da vida, Exatamente. né, de querer as coisas. Então a reposição é muito importante para mim, mas eu sinto falta disso. Eu não sou muito de ficar obsessiva me observando, sabe? Então você fala assim, como eu paro, se você me perguntar coisas que sejam muito comportamentais, assim, eu vou demorar um pouco a responder, porque eu não fico eu não me persigo muito. E isso é bom, pode ser ruim, mas é bom também. Né? Então, acho que eu sinto falta da libido default, Sei. de ter a libido, de não ter que me preocupar com isso. Acho que a memória é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Né? As palavras faltam mesmo. Aquilo, quer dizer, nome de atores, eu nunca fui boa nisso. Mas, sabe, aquela que palavra, fez aquele eu amo as filme palavras. que tava naquela aí série, é tudo aquele, daquele aquilo. canal. E eu e Flávia, a gente cai na gargalhada às vezes, porque ninguém lembra. Aí você falou da libido, acho interessante isso, porque quando você tá numa relação heterossexual e a mulher entra na menopausa, às vezes tem um delay, tem um gap entre a sua libido, que às vezes desaba, porque a mudança hormonal é muito grande, e o homem ali tá voando, que a testosterona deles, né, tá lá, continua. Autoestima bombando. Né? E isso muitas vezes dá um conflito nas relações conjugais e tal. Para 2 mulheres, talvez isso seja mais fácil, para ter essa conversa, assim, tipo, estão as duas na... São outros desafios, né? Porque mulher tem uma coisa, ela fica amiga muito rápido. De amiga para irmã é um pulo. Sei. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Sei. Porque
os pontos de contato são diferentes e são extremamente profundos. Então, se eu te vejo passar pela menopausa, eu sei na minha pele o que é isso. Uhum. Isso é maravilhoso quando a gente está junto. A gente se ajuda, a gente tem... o companheirismo é muito profundo. Não estou dizendo que é melhor, mas tem uma diferença. É diferente, totalmente diferente. Uhum. Então, isso eu acho que é uma grande vantagem. E o perigo é esse, a condescendência, né, que a gente tem. Não, pô, eu te entendo, pô, você está sem libido, eu sei como é isso. E quando você vê, se você não prestar muita atenção, o tempo passa e somos irmãs. Sim. Né? Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios. Os homens que eu observo, assim, também eu acho que o homem, ele, em sua maioria, né, talvez demore um pouco a admitir também a falta de tesão. Total. Acho que tem uma obrigação. Acho que a relação hétero, ela tem uma coisa muito visual, né, do que precisa acontecer. Sim. E o objetivo, se a mulher hétero não se cuida muito, fica só esse, né? Então, Não, os desafios são outros, né? A testosterona deles, quando começa a baixar e eles não sentem aquela paldurecência diária, acorda de manhã e fala, ei, garoto, eles começam a se sentir uns merdas. É Pois muito pior porque ainda. calcar a vida inteira num pedacinho do teu corpo Exato. deve ser uma coisa muito sofrida. E assumir isso para os homens agora. Claro que já tem medicação para eles, que rapidamente Sim. a medicina vai lá e resolve a Claro, questão da claro. ereção em 2 minutos. As Uhum. mulheres estão ainda... Mas a mentalidade não acompanha, né? Mas enfim, eu acho legal você falar isso, porque realmente 99% das mulheres eu acho que sentem essa mesma sensação e falam, puta, sou só eu. Ai, Uhum. caramba. E tem vergonha de falar nisso, assim, né? Porque Por isso a gente tem que falar muito. Eu acho porque muito importante. Ô, Zélia, a gente, hoje, felizmente, a gente está falando do envelhecimento, a gente tá vendo, mas principalmente a gente está vendo as mulheres maduras aí na vida, no trabalho, no samba, dentro de um avião. Infelizmente, ainda acontece muito comigo, acho que já vi acontecer com a Sílvia, da pessoa querer me xingar, me chamar de velha, né? Como se velha eles fosse adoram. um xingamento. Acontece com você? Eu ainda Como me é que- chamo Zélia, Maria. Eles adoram me chamar de velha. Não, eles me chamam de velha já tem um tempão. Ah. É- Como é assim, que você lida e a como é que primeira você vez que eu responde vi- a isso? É a primeira vez que a gente vê, dá um choque, né? Assim, nossa, que indelicadeza, né? Que grosseria. Mas assim, aí quando no começo, eu ia olhar quem tinha falado na internet, estamos falando da internet, né? Eu ia olhar. Em geral, quem te xinga não tem cara, não tem nome, né? Ou tem um time de futebol, ou tem uma foto de Deus. Super comum. E eu falei, engraçado, né? Geralmente são cristãos que falam isso, né? Aí, no começo me dava uma coisa, eu tentava responder, eu dizia, tem alguma coisa que está deslocada. Aí eu via que a resposta não é lida, porque não importa, né? Então, se eles fazem, eles gostam de falar velha, artista de uma música só, eles adoram, né? No entanto, se eles vão ao seu show, eles pedem sempre a mesma música. Então, eu não deixo grudar em mim. Primeiro que dizer que eu sou uma artista de uma música só é extremamente injusto. Me chamar de velha não é tão injusto. É indelicado, é grosseiro, é violento, é brutal. Mas eu estou envelhecendo. Ainda mais com esse sentido Exato. que a Quando pessoa você quer que a acha palavra que ser tenha, né? velho é uma coisa ruim. Exato, quando, exatamente. na verdade, isso. é assim, obrigada. Aí eu fiz um vídeo, eu correndo na esteira, numa das vezes, né? E rindo, né? Dizendo assim, esse vídeo é porque outro dia me chamaram de velha, e eu correndo, né? E eu comecei a pensar sobre isso, né? Falei, você que achou bacana esse xingamento, será que você vai chegar à minha idade? Eu te desejo boa sorte, porque você gostando de arma, né? Fingindo que é cristão, espalhando violência, eu duvido que você chegue à minha idade. Arrasou. Pá! Correndo que nem... E outra coisa, eu não tenho inveja de juventude. Então é isso que eu estou dizendo. Não vamos cair nessa armadilha. Não vamos ter inveja de juventude, porque a gente sabe o que é ser jovem. E é legal. É legal se você tiver uma cabeça bacana para envelhecer. Senão, você vai envelhecer virando um idiota, como a gente tem visto. O tempo não dá a ninguém a credencial de uma pessoa bacana. Os idiotas envelhecem. Os imbecis envelhecem. Né? A gente achou que durante a pandemia, a gente tinha esse discurso um pouco ingênuo, tolo também. A pandemia, vamos sair dessa melhores. Não vamos, não. Porque quem não quer ver, quem quer ser estúpido, quem quer ser vazio, com espírito fascista, vai piorar. A gente sim vai melhorar. Eu acho que eu melhorei na pandemia.
eu comecei a falar com as pessoas na internet, eu achei um lugar para mim que eu não sabia, foi tudo na intuição. Eu achei mulheres incríveis, a gente se conheceu na internet. É verdade. A gente se encontrou poucas vezes. Sim. Eu fiz grandes amigos durante a pandemia, na luta. Aquela frase do samba para Marielle, que fala na luta que a gente se encontra, é verdade. Sabe? Então, o tempo está pior. A gente está morrendo mais, o feminicídio aumentou, a violência contra a minha comunidade aumentou, mas a gente melhorou. Aumentou, inclusive, porque agora tem mais resistência. Exato. Né? É proporcional a nossa... Tanto mulheres a nossa... quanto comunidade LGBTQIA+, estão resistindo e estão encontrando gente que não gosta dessa resistência e está reagindo. É porque é louco, né? A gente se sente mais consciente, mais forte. Muito mais. E o mundo piora. Né? Mas tudo bem. Eu prefiro ver. Estava conversando agora cedo com eu tenho um irmão que mora na Dinamarca há muitos anos e ele é um intelectual, um cara... A gente estava falando um pouco sobre Trump, sobre isso, sobre aquilo. Ele falando sobre Copenhague, né? Porque ele fica dizendo que vai tomar a Groenlândia. Ele estava falando impressões dele, né? E a gente estava falando, cara, finalmente essa máscara dos Estados Unidos está caindo. É um Dorian Gray, né? Sabe, que era lindo, parecia muito atraente, maravilhoso, mas as maldades vão se refletindo no rosto. O rosto da América hoje é o Trump. Né? Mas é legal que a gente veja, porque a história americana é brutal com os outros países. E é muito legal ver o primeiro mundo entender isso. Resta saber quanto tempo ele vai conseguir ficar nesse discurso, né? Não, ele é um covarde. Né? Queria falar essa coisa voltando na corrida, né? Porque a gente até estava comentando aqui antes de começar a gravar. Você corre e não é uma corridinha, você corre maratonas, já correu várias, tem uma resiliência. Como é que você se cuida para que essa corrida não machuque, não dói? Porque a gente vai envelhecendo, as coisas vão... É verdade. Todo mundo, dói joelhos. A Marilis falou que tem o quê? Os 2 joelhos operados? Os 2 joelhos operados. Então, Marilis é sempre... Começa as articulações, menopausa e articulação são 2 palavras que não combinam, né? É verdade. Como é que você cuida do corpo? Olha, eu tenho uma vantagem, que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca gostei. Não tem nenhum moralismo nisso, quase todos os meus amigos. E eu mesma queria saber beber, sabe? Fazer um drink. Não bebo, nunca bebi. Eu acho que isso me ajuda, sempre gostei de esporte, eu gosto das manhãs, olha eu aqui. Sim. Né? Então isso me ajuda um pouco, eu gosto do dia. E sempre trabalhei à noite, sempre gostei do dia. Isso já foi uma coisa boa para mim. E eu acho que tem uma sorte aí. Nunca tive o que eu chamo de dor do mal. Né? Eu tive minha época de correr muito. Como eu falei para vocês, depois de 2015, que foi quando eu corri a última maratona, que foi em Tóquio. Em 2017, eu fiz a primeira cirurgia. Então, deu uma baqueada na maratonista. E eu descobri uma coisa muito importante e simples. A gente precisa ser saudável para passar pela doença. A doença vai chegar. Nós somos humanos e finitos. Né? Ela vai chegar em algum nível. E claro, tem os raios que caem na nossa cabeça, eu considero um raio que caiu na minha cabeça. Mas aquilo que eu falei para vocês, eu era saudável, que bom que eu era saudável, porque eu passei por isso. Né? Então se você não se cuida, e quanto mais o tempo passa, mais a gente tem que se cuidar, a probabilidade de alguma coisa te acontecer e ser mais difícil de passar por isso é maior. Então eu passo pelas coisas, né? Hoje em dia, eu fui uma jovem muito gulosa, adoro comer, adoro. Você me chama para ir ao teatro, eu digo, tá, o jantar vai ser antes ou depois? Né? Porque legal não é? Eu adoro comer, eu sou gulosa, mas eu melhorei um pouco isso. Hoje em dia, eu diminuí 90% do açúcar, sabe? Eu tento, mas eu gosto de Coca-Cola, gosto de refrigerante, já não bebo, já não fumo, deixa eu fazer algum pecado aqui, pelo amor de Deus. Então, mas eu me sinto mais controlado, com a cabeça melhor para controlar. Mas eu, por exemplo, tenho péssimos hábitos. Eu adoro comer de noite, gosto de dormir de boia, sabe? Com a barriga cheia. Mas hoje, assim, já coroa, eu tento segurar melhor. E tenho essa sorte de não ter nenhuma dor que... E além da corrida, você faz outras atividades? Faço musculação sempre. E adoro bicicleta, mas em São Paulo mandei as bicicletas para o Rio, tinha umas aqui, mandei para o Rio. Que o Rio, nesse aspecto, eu posso falar de boca cheia, que é maravilhoso para isso. Sim. Outras coisas eu não consigo defender muito o Rio, que é o meu lugar que eu amo, mas... Então, bicicleta e, sei lá, qualquer coisa que diga respeito a se mexer, eu gosto.
Uma rápida pausa aqui para agradecer nosso patrocinador KY por tornar essa conversa possível. Menopausa é um ciclo de mudanças no corpo e mente, o que leva a uma redescoberta de nós mesmas. E também traz desafios, e o ressecamento vaginal é um deles, mas KY tá aqui para apoiar a gente nesse momento, cuidando da nossa saúde íntima, para a gente poder aproveitar intensamente cada instante dessa nova fase. A gente aqui adora e indica uma dupla incrível. O hidratante intravaginal KY Clinical, que deixa a região super hidratada por até 72 horas, sem hormônios e parabenos. E o Liquid, o novo lube queridinho das mulheres, com uma textura mais fluida, pH vaginal e também livre de parabenos. KY, o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer. Zélia, os cientistas estão trabalhando com uma linha de raciocínio, porque acreditava-se que o envelhecimento era uma coisa linear. Você ia, né? Médio linear, né? Mas eles estão trabalhando agora com uma hipótese de que, na verdade, a gente tenha duas quedas ali na qualidade de saúde, que a primeira seria aos 44, que é quando você não passou por isso, mas é que quando você começa a realmente sentir a ressaca, começa a conta vai chegando, né? A conta vai chegando. E aos 60. Opa! Você sentiu, assim, não necessariamente nessas idades específicas, mas você sentiu, assim, aquele momento que você se olha no espelho e fala assim, caraca, tô velha, tô cansada, a perda de vigor? Eu vinha com uma camiseta, mas é que eu usei essa semana, que eu comprei na Bahia de uns garotos que fazem maravilhoso, escrito gostosa e cansada. Maravilhosa, eu quero! Eu também. Gostosa, vocês iam amar. Eu vinha com elas, eu falei, gostosa e cansada. Aí eu olho e digo, mais cansada que gostosa. Então tem isso, né? Claro que tem. E tem uma coisa engraçada na minha carreira e na carreira de todo artista. Você viaja para uma cidade e as pessoas muito gentis, são seus fãs, as pessoas, né, que te dão força, te dão fotos suas. Hoje na internet chega mais, mas te dão, ainda ganho, te dão fotos suas da última vez que você foi lá. Gente, se fizer 1 ano, já é uma puta diferença. Entendeu? Eu olho e falo, quem é Deus, essa? Que loucura. Não dá mais, assim. Zélia, vai lá gravar não sei o quê. Opa, não, pera aí, como é que tá a minha cara? Né? Aí hoje eu vim aqui, eu não sou de me maquiar, não sei me maquiar até hoje. Eu passo uma basezinha, assim, pra suavizar. Eu falei, vou com os óculos escuros de lente transparente pra gente ver os olhos. Maravilhosa. E, né? Então, pra ajudar um pouco, né? Mas sim, porque a gente tá envelhecendo, mas a gente tem a nossa vaidade, né? Claro, a gente se gosta, e a gente quer que os outros olhem pra gente e tenham uma visão pelo menos agradável. Então, eu vou levando assim. Mas eu vou acostumar, eu sou boa aluna, sabe, de mim. Então eu vou olhando as primeiras vezes, por exemplo, tá cantando, aí senti que aqui o pescoço saltou de um jeito estranho, sabe aqueles dois Sim. nervos aqui, assim, eu olhei e falei, uau, que feio. Então agora eu não posto tanta foto minha assim, eu nunca me amei tanto assim pra isso, eu me amo de outro jeito. Se vocês forem na minha casa, tem foto minha pela casa. Se você for na sala de som, isso lá na Urca, no Rio, tem tudo meu. Tem prêmio, aí tem os discos de ouro, porque é um lugar da sala de som, tem os instrumentos, é um lugar, é um lugar meu. Você não vai ver minhas fotos pela sala. Eu tenho fotos lindas cantando, modéstia à parte. Mas não. Aí agora, nessa idade, tô mais seletiva ainda com as fotos, sabe? Quando pinta uma foto incrível, assim, eu digo, não é mais tão comum uma foto incrível, que eu acho tão incrível. E tem muita coisa postada que eu acho horrível. E aí já é o meu senso crítico em relação a ficar mais velha. Mas sabe o que é louco? Uma coisa, você tá falando, desculpa, Zélia, mas Não, a gente vê meninas muito jovens hoje também. Essa mesma pira que a gente tá falando aqui, eu vejo a minha filha com 30. Morro de pena. E eu vejo meninas com 12 tendo. Sim, então, se a gente pensar, não é só em relação a gente estar mais velha. É porque em qualquer idade você vai olhar a foto e vai falar a bunda, a celulite, a não sei o quê, a minha cara tava péssima. Mas aí é mais grave. Não acontece, né? De você olhar, por exemplo, fotos de 5 anos atrás, quando de repente você já não tava gostando disso. Achar que tava bom, né? E falar, gente, como eu tava linda! E já tava como eu tava bacana! Certamente. Isso acontece comigo o tempo todo. Isso acontece direto. E eu acho que aí cai esse nosso olhar de a gente começar a ser mais gentil com a gente. Total, gente, total. E em relação à juventude, eu morro de pena mesmo. Sabe, a foto nunca tá boa, bota um monte de...
Que loucura. Aí já é essa... Nossa, a internet, na boa, né? Não. A internet, tudo bem, é muito avanço, eu não quero ser uma pessoa de outro tempo, né? Mas, cara, a porteira aberta para maldade e para pressão sobre nós mulheres, isso é muito grande, Eu não muito sei perigosa. o que deve ser isso como adolescente, essa questão da imagem na internet. Nossa! Ainda bem que a gente não viveu. Ainda eu sou bem. muito grata. Eu também. Porque eu acho que eu não sei como é que eu viveria. Mas vocês não têm impressão que está muito pior hoje para quem é jovem, adolescente, jovem, adulta? Porque Isso, então. eu até hoje eu tô maquiada, mas no dia a dia eu não sei me maquiar. Tive que chamar alguém para me maquiar. Eu não uso maquiagem. Eu fui começar a usar ali uma máscara de cílios meio no dia a dia para trabalhar com mais de 35 anos. Não usava Elas isso. viram coach de maquiagem com 15. A brasileira com 12, não era, 12. a brasileira não era conhecida por ser essa pessoa montada, que né? consuma. Agora é tudo montado. Contorno, Você não eu adoro acha essa que palavra. mudou muito? Contorno na Muito. face. Tem que passar o escuro aqui, o escuro. Aí, e tem, como você falou, meninas muito jovens fazendo tutoriais de todo esse 30 produtos. Gente, eu morro de pena. É, Eu tenho muito preguiça e pena. Eu tenho muita Preguiça preguiça. imensa e pena. E assim, tem uma coisa de você estar... Primeiro, você está em paz com você. Eu estou em paz comigo. Tentando cada vez mais ficar em paz comigo. Tem dia que você acorda meio... porque você tem certas coisas para fazer que exigem de você. E aí você fala, ai, cara, tá, calma, Zélia, a gente está aqui com a nossa idade. Mas, como eu falei para vocês, eu estou tentando muito desfrutar da minha idade, do que eu acumulei dentro de mim para chegar a essa idade, dos livros que eu li e leio, da poesia que eu adoro, tirando partido. Eu estou indo essa semana para Feira Literária de Tiradentes. Uhum. Total amor à arte e às palavras. O que eu mais amo na minha vida é palavra. Não, falando em livros, né? Por Pois favor. é, pois é. O livro. Fala um pouco do seu livro. Fala de pra gente. que Benditas legal. Coisas que eu não sei. Esse nome, Que esse delícia. título. É engraçado, vocês que falam e escrevem também. Eu faço as letras das minhas músicas, sempre escrevi textos. Muitos releases para amigos, até hoje eu faço. Legal. E eu escrevia, no começo, fingindo que eu era jornalista. Inventei um nome e assinava com outro nome. Hoje em dia eu faço meus releases e escrevo muita coisa. Escrevi para o Globo durante 2 anos. E muitas coisas. Sou a roteirista do Prêmio da Música. Acabei de escrever e dirigir o Prêmio Shell de Teatro. Foi uma grande honra para mim. Então escrever faz parte de mim. E as palavras eu amo uma coma mais do que amo a própria música. Sabe? A palavra para mim vem antes. E aí veio a vontade de escrever. E a Janaína Sena apareceu, essa editora, né? Que é Nova Fronteira e do selo Agir. Aí eu fui... A ideia era falar de música, claro, mas nem música eu gosto de ficar falando como se eu soubesse muito. Tudo meu é a partir do que eu vivi. Por isso, esse lance de gostar da minha idade. Então eu vou falando impressões sobre a voz, sobre o canto, sobre coisas que eu vivi. Aqui eu falo, por exemplo, aquele dia terrível em que a Cássia morreu, onde é que eu estava, o que eu estava fazendo. Eu fui uma das primeiras a chegar no hospital. Você se lembra onde você estava? Claro, eu estava ensaiando. Estava no estúdio ensaiando pro Ano Novo. Eu ia cantar em Copa e ela ia cantar na Barra. Foi dia 30, né? O 29 ou 30? 30. 30. Por aí. Não, 29. Foi 29, porque tinha mais um dia e tinha... Enfim, e muitas coisas sobre o meu começo, coisas divertidas. E me dá muita alegria. Acabou ficando entre os 10 do Prêmio Jabuti. Não esperava nunca. Maravilhoso. Fiquei muito honrada. E esses desenhos todos são meus. Ah, sério? São lindos. Eu comecei a desenhar. A Flávia é uma artista plástica, e ela começou a me dar muita força para os meus desenhos. Eu rabisco. Meninos, tomou conta da minha vida de um jeito. E hoje na minha casa tem uma bancada enorme. Eu pude dar vazão à minha paixão pelas canetas e lápis. Então é uma coisa que... Isso é uma coisa recente que você da pandemia pra cá. Tá vendo que legal? Agora o meu isso. álbum Pele Espírito, que nasceu, eu gravei todo dentro de casa na pandemia, é com desenhos meus. Flávia, que é a diretora de arte, fez a direção de arte, fez capas minhas. Então Pele Espírito, o meu show de 60 anos do Circo Voador, que foi dirigido pelo Márcio Debelian, Pedro Colombo, fizemos coisas lindas de vídeo com meus desenhos misturados com fotos. Então eu tô brincando disso de um jeito sério. Então... E o livro é isso, assim, é uma conversa comigo. Eu falo sobre o silêncio, sobre a voz, que é esse instrumento que ocupa tanto a minha vida. Eu amo, acho que
é um instrumento muito misterioso, né? Porque ele é o seu corpo. Se você tá nervosa, qual é a primeira coisa que se afeta em você? Sua voz. Não tem jeito, você vai sentir. Então, esses pensamentos sobre voz, observação sobre a voz, ocupam a minha vida e eu acho muito bonito, sabe? E eu escrevo muito sobre isso por causa do prêmio e outras coisas. Uhum. Por exemplo, fui fazer o prêmio sobre a Maria Bethânia. Então eu comecei, antes de falar o nome dela, eu só falava o nome dela na abertura e no final, falando sobre a voz. E eu falo um pouco desse, até usei algumas coisas aqui. A voz é quem a contém. Né? Eu começava falando um pouco disso. Então eu ia falando sobre esse instrumento. Eu não posso ir até lá, como você manda um violão para o luthier, e o luthier vai fazer uma reforma nele. Como eu vou me mandar para um luthier? Quem é que cuida da minha voz? Né? Então eu não posso estar me sentindo velha para cantar. Eu tenho que sentir que eu andei muito, que foram milhares de palcos e que quando eu subo no palco hoje, não é só uma mulher de 60 anos. É uma mulher de 60 anos que começou a cantar aos 16. Eu não posso abandonar a menina de 16. Você traz a sua história pro Trago palco. com muito, muito prazer. Sabe? Agora eu tenho que estar me sentindo forte e minimamente bem para isso. Né? E bonita, não é nem no sentido externo só, bonita para irradiar alguma coisa, né? Porque o artista tem uma coisa para te entregar. Eu preciso entregar. E para entregar isso, eu tenho que me sentir bem para isso, senão é canastrice pura, né? Ô Zélia, como eu, você também não tem filhos. Isso você nunca nunca teve vontade ou foi uma coisa que veio amadurecendo ali junto com o relógio biológico? Muito legal falar disso, Marilis. Gosto desse assunto. Eu observo muito as minhas amigas mães, a minha própria mãe, as relações todas. E eu, como uma pessoa que pensa na mulher hoje em dia, nas nossas posições, esse negócio, né? Não existe homem e mulher, são construções, né? Nós somos construções sociais. E no nosso pacote de mulher vem com muita força ser mãe. E é muito injusto. É a primeira injustiça contra a mulher, é dizer para ela: é santo, é nobre você ser mãe. Porque você fica dentro de casa cuidando dos seus filhos e o mundo é dos homens. Isso é muito claro para mim hoje. Aí, claro, tem o meu íntimo, né? É engraçado, quando eu descobri que eu era gay, e você vê como eu sou já antiga, eu falo gay, né? Eu devia falar sapatão, porque essa palavra assombrou muito minha juventude e hoje eu tenho muito orgulho dela. Mas ainda não fala assim. Ainda não é a coisa mais, né? Quando eu descobri isso, sendo da geração que eu sou, eu achei que era meio uma condenação para não ter filho, né? Falei, não vou ter filho. Uma coisa engraçada. Isso é uma coisa infantil minha, mas porque eu sofri muito, assim, não foi tranquilo para mim isso. Eu demorei muitos anos para me aceitar de verdade. Do jeito que eu sou hoje, né? A minha comunidade, qualquer pessoa dessa comunidade me comove profundamente. Claro, nem todos são amigos, isso é besteira, né? Não é porque a gente torce pro Botafogo que a gente é amigo, absolutamente, mas, de um modo geral, me comove muito pensar no percurso das pessoas. Acho que esse negócio da maratona, a analogia com a vida, entrou para mim, para as minhas veias, sabe? Porque cada um, só a gente sabe o que a gente pagou, né? Da nossa existência para estar onde a gente está, no sentido do sentimento, do esforço, né? Sim, é um sentimento de comunidade, de coletivo. Exato, mesmo. Eu tenho isso muito forte. Assim como eu tenho com as mulheres, como eu quero ter com todas. Algumas mulheres são muito desafiadoras para a gente se sentir, ter essa compaixão, né? Mas são pessoas, né? Nem todo mundo... e ainda bem, as pessoas são diferentes. Então, o lance dos filhos... Aí eu vi uma mulher gay grávida. Eu era muito jovem, falei, pode, olha só que cabeça. Na minha cabeça era uma proibição. Por quê? Olha só, era um pacote castigo, completo. Era como se fosse um castigo. Porque eu não estava cumprindo o roteiro. Eu nunca cumpri o roteiro. Eu não fui pro porta-retrato. Papai, mamãe, filhinho. Nada contra, acho bonito, amo. Mas eu não fiz esse porta-retrato. Então, eu tinha culpa. Minha família estava reunida para a hora do almoço. Eu achava que eu não merecia estar ali. Era difícil para mim. Mas eu fui, obviamente, vivendo aquilo, né? Eu tenho uma irmã, Helena, que é 5 anos mais nova do que eu, que desde muito criança, sem saber o que estava fazendo, me apoiava, me via sofrendo e me apoiava. Eu tenho uma mãe que se transformou junto comigo. Não nasceu assim, mas se transformou de um jeito que um dia me pediu desculpa.
pela perseguição que ela chegou a fazer um pouco comigo. Hoje a minha maior amiga, minhas namoradas, as minhas companheiras, todas, a partir de um certo momento, frequentaram a minha casa como qualquer outra companheira ou companheiro de meus irmãos. Então, eu fui me fortalecendo desse jeito. Mas com relação ao filho, eu passei por isso muito rápido. Eu tenho até algumas coisas escritas sobre isso. Mas hoje, eu sou muito feliz de não ter tido filho. Muito. Eu sou muito tranquila com isso. Primeiro que eu faço análise há muitos anos. A minha analista no Rio de Janeiro, durante quase toda a minha vida, a partir de ser adulta, é Tereza Nazar. E eu aprendi muito com ela naquele consultório, sabe? E ela dizia pra mim, filho não é troféu, Zélia. Falei, quando eu dizia pra ela, não acho, o mundo tá lotado, assim. Eu não tenho essa necessidade de ver alguém parecido comigo, né? Eu não quero botar esse ego aí. Agora eu entendo, claro, esse amor maluco, que eu também não superestimo. Eu acho que tem muito de instinto, né? O bichinho protege sua cria, não porque ele pensa, meu filhinho mais novo. Não, ele pensa, é minha espécie, né? Tá no meu DNA defender a minha espécie. Então, eu acho que essa coisa que a gente compra do instinto materno é bonita, como outros instintos são bonitos, mas não é santo, sabe? Eu acho que é uma construção até muito perigosa para as mulheres que não têm esse talento. Outro dia eu vi a Vera Holtz falando disso. A gente botar na nossa cabeça que a gente já vem com esse talento. Não vem. Não vem. Eu tô com um livro para ler em casa que foi até a Márcia Tiburi que me indicou, que é uma pessoa que eu amo muito e admiro, que é, se não me engano, As Mães Arrependidas. Né? Porque você vai indo, e o peso da sociedade é horrível. E se você não agir exatamente como uma mãe agiria, você é desnaturada. Sim. Né? Quantos pais abortam seus filhos por dia? Né? Quanto? E isso nunca é observado. Então, eu e Flávia não tivemos filhos e a gente, por exemplo, tem uma amiga que teve gêmeos com a companheira dela. Eu admiro, elas estão lá. Ela ficou um ano sem compor uma canção. Mas tá lá, tá feliz. Aí eu falo, como é que tá aí, Isabela? Meninos lindos, foram lá em casa outro dia. De repente a gente deita para ver uma série, a gente se olha, eu e Flávia. A gente respira fundo, aliviadas. Graças a Deus. E eu adoro criança, Marilis. Cada vez mais eu adoro, sabe? Quiserem deixar comigo, eu chamo de sobrinho, tem 3 sobrinhas que já estão adultas, mas quiser deixar lá em casa, eu cuido, eu tô junto, eu tenho vários afilhados, sabe? Eu não sou a sapata que não gosta de criança, não, pelo contrário, me emociona. Eu acho que quando eles estão tocando no palco com os meus colegas, aí eu paro e digo, pô, isso deve ser legal. E passa. Tudo bem, não é para mim hoje. É muito incrível como passa, porque às vezes eu também olho assim, e foi muito cruel ao longo da vida, porque eu fui vendo o tempo passar, e eu tinha algumas amigas que sempre, desde cedo, falavam sobre a maternidade. Sempre quis ser mãe, não tem? Sempre quis ser mãe. Que eu mais quis ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Eu já tinha escolhido o nome da minha filha quando eu tinha 15 anos. E eu ficava esperando esse momento chegar. Aí a vontade não vinha. Aí eu falei, bom, vai ser o relógio biológico. E eu vi que eu fui... Cheguei a tentar passar, mas também assim, eu tinha uma coisa de só se tiver um companheiro que seja de fato um parceiro na maternidade. E hoje eu vejo, na verdade, como é injusto a gente não ter sido dado, não ser dado às mulheres essa compreensão desde cedo de que eles olham como incompletude, né? É muito louco isso. Você ouve isso, quem é que vai cuidar de você quando você envelhecer? Ou pelo menos ler as pessoas falando. Claro. E, gente, tem tanto filho que abandona mãe e pai, tem tanto filho que é peste, tanta gente que você conhece durante a vida que cuida de você, né? Então, é esse papo. Filho não é troféu, filho não é garantia. É uma experiência que eu não tive, eu sei que deve ser lindo, e eu vejo, e eu sinto, eu sou filha. Né? E eu pego crianças no colo, eu cuido de algumas delas, eu tenho meus afilhados. Eu experimento o meu sentimento maternal com meus amigos e com as crianças que cruzam o meu caminho. Não é a mesma coisa. Tá, você vai dizer isso para uma pessoa que adota uma criança? A pessoa que adota uma criança é pai e mãe. Tá ali dando, né? Tá, tudo bem, não gerou. Ok, tem gente que detesta gerar. E tem mulher que diz que é a coisa mais bacana do mundo. Eu admiro. Mas eu conheço pessoas também que
conheci uma mulher categórica, disse, olha, eu tenho 2 filhos, mas eu detesto engravidar. Assim, não é uma coisa que me dê prazer. Eu compreendo, é um processo super natural, mas não é uma coisa que me dê um prazer físico. Não, é uma coisa que eu passo por aquilo. Então, assim, a gente carrega a tinta também de acordo com o que é conveniente para nós. Total. Né? Lógico. Eu não compro isso, sabe, Marili? Você vai dizer, porque você não teve filho. Não, é uma coisa consequência da outra. Eu não compro essa de que pode passar por uma mulher. Uma mulher pode, sim. E tem muita mulher que tem um filho e é cobrada porque só tem um filho. Também. Entendeu? As pessoas cobram. Tem um filho, menina. Quando é que vai ter um menino? Exatamente. A cobrança não cessa. Exatamente. Não é cobrança.com.br. Então, o que a gente tem que fazer, como mulheres principalmente, é se livrar das cobranças de dentro para fora. Entendeu? Não tive filho. Tudo bem. Sim. Sabe? Tudo bem. Eu vou ver meus filmes, eu vou viajar a hora que eu quiser, vou fazer as minhas coisas. Quando eu ficar mais velha, né? Pode ser que eu precise de uma ajuda externa. Aí eu fiz... O que eu fiz? Eu fui fazendo um pezinho de meia para minha velhice. Isso é engraçado até. Fui guardando, até porque, como artista, eu já tive muito mais visibilidade do que eu tenho hoje. E já tive muito mais sede por essa visibilidade do que eu tenho hoje. Isso que é o mais legal. O meu trabalho, quem quiser se aproximar, vai ver um monte de coisas novas, modéstias favas bacanas, sabe? Coisas que eu estou em processo de crescimento para sempre como artista. Ninguém chega num ponto, né? Você vê, o próprio Caetano está sempre compondo. Esses caras não precisam fazer nada. Então, a gente que precisa muito, eu tô no processo, né? Tô seguindo. E é isso, né? A vida é isso. Total. E eu, tudo bem, não tive filho. Ótimo, todo mundo tem filho, as crianças estão aí. E quando eu vejo filmes como Adolescência, essas coisas, eu digo assim, gente, que escolha boa, sabe? Que escolha boa. A gente ajuda os amigos a cuidarem dos deles. E a gente não precisa ter os nossos, se não é um desejo nas entranhas, literalmente. Ter filhos tem que ser um desejo assim, que você não consegue evitar. Porque não é? senão é melhor não tê-los. Porque vai ser um perrengue. Isso aí. Então, assim, para suportar o perrengue, tem que ser um desejo, assim, incontestável. Isso aí devia ser um pré-requisito, né? Total. Assim, porque seria melhor para as crianças que nascem, para os pais que estão tendo. Célia, a gente está passando realmente por um momento de, enfim, muitas turbulências no mundo, na política e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está passando por um momento de transformação do mundo bacana. A gente está discutindo questões que... impensáveis, né? Você não vê isso, não sente também, assim, você consegue ter um olhar otimista para esse mundo agora e para o mundo futuro? Otimismo não é uma palavra que eu goste. Eu não sou otimista. Mas, assim, a gente tem os nossos paradoxos, obviamente, né? Eu luto muito. Então, e fico achando que isso é um tipo de esperança que... eu luto muito, como eu falei para vocês, a partir de um certo momento passei a lutar aqui no pequeno, né? Eu vou num lugar, eu olho como aquelas pessoas estão, as mulheres, as pessoas pretas, como as pessoas estão sendo tratadas, se eu posso ajudar em alguma coisa. Eu olho as pessoas no olho todas, pergunto os nomes, não que isso mude o mundo, mas eu fico tentando de um jeito que eu posso, porque eu não posso ir até o Alvorada, eu não posso, quer dizer, até posso, numa passeata eu posso, mas, né, eu tento fazer coisas que parecem pequenas no dia a dia. Eu acredito que a vida tá no pequeno hoje. Isso já há alguns anos, tá nos encontros, sem dúvida. E fico, assim, fico mais feliz de ver que eu consegui abrir meu olhar para aprender mais com as pessoas, para estar junto. Eu acho que isso pode salvar a gente. Total. Mas eu acho que o mundo está acabando. Também. E a gente pode fazer isso ficar melhor para chegar no fim. Porque nós pensamos, nós amamos, nós temos a música, a cultura, né? A gente escreve, a gente, né, se encontra. Mas eu realmente acho que o mundo está acabando. Vai demorar, não me olha assim. O mundo está acabando e Menotalks também, infelizmente. Demorar um pouco. A gente está chegando nos nossos minutos finais aqui. Que bom, passou rápido. A gente tem um momento agora que chama No Calor do Momento, já que a gente está falando no Mulheres na Menopausa, já teve muito calor. E é um ping-pong rápido, a gente vai fazer perguntas rápidas para você para finalizar. Começando com, você tem medo da idade? A maior parte do tempo, não. Quando você tem medo? O que te dá medo na idade?
Sabe o que eu tenho mais medo, Marilis? De perder minha cabeça. Mais do que as rugas, mais do que a cara cair enquanto eu corro. Eu tenho medo de perder a cabeça. Eu tenho medo dessas doenças mentais. Não, veja bem, deixa eu botar isso direito. Dessas doenças como Alzheimer, demências, sabe? Degenerativas e aquelas coisas repentinas eu também tenho medo. E elas dão mais em pessoas mais velhas. Sim. Envelhecer pra você é o quê? Não quero parecer romântica, mas eu acho que é bonito. Pra mim é bonito. Não tô dizendo fácil. Longe de ser fácil. Sim. Mas eu acho que é bonito. Menopausa em uma palavra. Menopausa em uma palavra. Passa. Obrigada! Amém! Saravá, é. Podem crer. O que a maturidade te ensinou? Engraçado, né? Mas a valorizar o momento. Eu acredito no momento. Tenho isso escrito no meu pulso. Este exato momento. Maravilhoso. Sexo depois dos 60 é? Dá mais trabalho. Depois de 50 também. Vaidade tem espaço na sua vida? Tem, claro que tem. Não tô querendo falar muito porque é ping-pong, mas eu tento deixar o meu ego na coleira. Meu ego tá na coleira, mas ele tá lá. Ele tá lá. E ele precisa existir. Nesse sentido, a autoestima é construída como? Acho que um jeito bom pra gente que tá falando de envelhecer, eu acho que a autoestima é construída gostando do tempo, gostando de quem você tá se tornando. Eu acho. Mais do que ser jovem e bela, o que você vai fazer com essa beleza. O que você diria pra Zélia de 30 anos? É isso mesmo. Continua, que é isso mesmo. O que você não tolera mais? Nossa, eu não tolero arrogância. Talvez seja a coisa mais difícil para mim, porque é uma coisa que eu convivo muito, né? Por causa do meio, ou até imprensa, por causa da aparência das coisas. Mas arrogância, grosseria, gente, as coisas, os estruturais, né? O machismo estrutural eu não aguento mais. E caramba, eu tenho que aguentar, porque ele está em toda parte, inclusive na gente, que estamos nessa, vou usar essa palavra, desculpa, desconstrução, Sim. mas está na gente, né? E não aguento, acho que a gente precisa ficar cada vez mais indignado, passou da hora, o racismo. Não dá para... E assim, a gente precisa, isso é uma coisa que eu tenho tentado observar muito e me curar muito, sabe? Mesmo nos meus ambientes, em mim, onde eu contribuo para esse negócio atroz, que já dura muito mais do que devia, eu acho que é a maior ferida da nossa sociedade. Antes da minha luta, hein? Eu coloco essa luta. Porque ela é minha. Sim. O pior da maturidade? Fica meio ranzinza. Talvez a gente fique um pouco... paciência não é uma virtude minha. Eu acho que a gente fica um pouco mais impaciente. E o melhor? O melhor é dizer para sua própria impaciência, junto, calma, amiga. A paciência. A paciência. Porque tem isso também, boa. E o melhor o pior é a impaciência e o melhor é a paciência. Exato. Certamente. Também acho. Zélia, muito obrigada. Uma delícia, eu ficaria mais Prazer. uma hora Eu também. aqui conversando. Acho que foram 5 minutos. Não foi? Gente, olha só. Antes vamos da falar gente ir, livro da Helena Duncan, O Manual do Monstro, por Zélia Duncan. Conta pra gente um pouquinho do livro da Helena conta a história de Laura, uma mulher que teve uma grande decepção na vida com o casamento dela com um homem. E os desdobramentos disso. Ela usa de um jeito muito interessante a música. Então tem uma playlist, quer dizer, a Laura, os capítulos começam com músicas, ela se apoia muito na música, eu, por motivos óbvios, adoro isso. E acho que a Helena, no seu primeiro livro, Helena é jornalista por formação, e posso falar sem nenhuma tendência, ela escreve muito bem. É uma mulher muito inteligente, muito sensível
A mulherada vai gostar e a Almarada também. E é Tem uma menopausa mulher, no livro. uma Tem mulher menopausa no madura. livro. A Laura passa por uma grande decepção aos 50 anos. Maravilhosa. Né? Vamos Muito bom. ler. Manual do Monstro. Obrigada. Obrigada. Valeu.